Senhor presidente, senhores vereadores, distinta assistência, imprensa também presente, eu quero cumprimentá-los nessa manhã de segunda-feira, voltando do recesso parlamentar, e dizer mais uma vez da grande alegria que temos de voltar ao trabalho também na questão da Câmara de Vereadores, no trabalho legislativo, embora todos os senhores vereadores mantiveram mesmo no recesso do trabalho em seus gabinetes. Eu quero hoje falar sobre um assunto muito importante. Meu amigo, meu companheiro vereador Jaime Vazata, com certeza todos nós lembramos do fatídico início do mês de junho, daquelas chuvaradas intensas, vereador João Paulo, e que atingiram a nossa cidade de uma maneira muito forte, assim como todo o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina, e assim por diante. Então hoje, 4 de agosto, era para ser uma data muito importante para as famílias cascavelenses. Data que foi anunciada na reunião entre a Caixa Econômica Federal e o Poder Executivo, em que iniciariam-se os agendamentos e os pagamentos aos trabalhadores de Cascavel do seu FGTS. Era para ser uma data importante, vereador João Paulo, mas apenas era, porque foi cancelada essa operação significativa que iria melhorar com certeza em muito a vida dos trabalhadores que estavam ansiando e que continuam ansiosos pela liberação desse importante recurso. Eu quero trazer à memória dos senhores vereadores alguns fatos. FGTS, o que é? É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que foi criado para proteger o empregado em caso de demissão sem justa causa. Além de ser uma reserva de dinheiro no caso de demissão, você também pode utilizar o seu FGTS para comprar a própria casa. Quem tem direito? Todos os trabalhadores, indistintamente, com contrato de trabalho formal, ou seja, carteira assinada. Quem paga? No início de cada mês, o empregador realiza o depósito na conta do FGTS do empregado. Logo, esse dinheiro ele é do trabalhador, não é? O empregador faz o depósito na conta do empregado, então esse dinheiro é do trabalhador. Logo, ninguém faz favor para ninguém entre liberar esse dinheiro ou não liberar. O valor já pertence ao trabalhador. Agora é importante dizer também, senhores vereadores, quem pode sacar e em quais situações. Primeira dela, demissão sem justa causa. Segundo, término do contrato por prazo determinado. Rescisão do contrato por extinção total ou parcial da empresa. Rescisão do contrato por culpa recíproca ou força maior. Aposentadoria. E, por fim, necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural, causado por chuvas ou inundações que tenham atingido a área de residência do trabalhador, quando a situação de emergência ou o estado de calamidade pública for assim reconhecido. E qual é a condição para liberar esse recurso? É o que acabamos de ler. Quando a situação de emergência ou estado de calamidade pública for assim reconhecido. Bem, na data de 9 de junho, a Prefeitura de Cascavel, Poder Executivo, decretou a situação de emergência por causa das chuvas. Em reunião com a Defesa Civil Municipal, avaliaram os problemas provocados pelas fortes chuvas dos últimos dias, decretando assim a situação de emergência. Foram mais de 70 milímetros por dia e os principais bairros afetados foram Canadá, Universitário, Novo Milênio, Tropical e Veneza. Ficaram destelhadas, houve alagamentos e quedas de muros. No dia 17 de junho, o Poder Executivo, sempre em contato com a Caixa, veio a público autorizado a anunciar que os trabalhadores teriam direito ao saque do seu FGTS, que o FGTS estaria liberado.
A Defesa Civil fez todo esse trabalho de mapear os bairros atingidos para, caso houvesse a liberação do FGTS, os moradores pudessem fazer o saque. O que acontece logo em seguida, amplamente divulgado pela mídia, pela imprensa, causou, é claro, uma grande expectativa por parte dos trabalhadores para que pudessem, dentro do limite de R$ 6.220, sacar o seu FGTS e assim fazer a reforma da sua casa, assim fazer a melhoria que era necessário, questões de segurança, de um dinheiro que, eu volto a dizer, ele já era o trabalhador. Então, dia 17 de junho, o saque é anunciado, o saque do FGTS. Mas surge a notícia, ou a novidade desagradável na última semana, dia 31 de julho. Caixa Econômica Federal cancela a liberação do FGTS em Cascavel. A Caixa Econômica Federal cancelou a liberação do saque do Fundo de Garantia por tempo de serviço para os moradores da região de Cascavel, no oeste do Paraná, que foram atingidos pelas chuvas do início do mês de junho. Na sexta-feira, a Prefeitura chegou a divulgar que os atendimentos para a liberação do fundo começariam hoje, dia 4 de agosto. Porém, na terça-feira, 29, a Caixa Econômica informou à Prefeitura que a liberação não mais ocorreria. A Prefeitura só fez o anúncio da liberação, é lógico, em contato com a Caixa. E agora a Defesa Civil fez um amplo levantamento, o Poder Executivo um amplo levantamento, criou-se a expectativa, o trabalhador está esperando pelo dinheiro, e agora a Caixa, de maneira unilateral e não, vamos dizer assim, considerando a expectativa e as necessidades decorrentes dessa viabilidade do FGTS, anuncia que não mais liberará, pelo menos por enquanto, o FGTS. Pelo menos por enquanto. Então vamos esperar que nas próximas horas, que nos próximos momentos, a Caixa venha a liberar esse importante recurso. Então surgem algumas dúvidas, surgem algumas situações que preocupam. Por exemplo, eu, particularmente, vereador Paulo Porto, particularmente não acredito, mas diz muito por aí que isso faz parte de mais um boicote político ao Estado do Paraná e, em consequência, a Cascavel. Não acredito nisso. Não é possível que uma causa tão grave quanto essa seja tratado e seja levado para a esfera política para prejudicar o governo A, o governo B, o candidato A ou o candidato B. Embora o Paraná receba menos verba que Santa Catarina em algumas situações. Por exemplo, a União liberou R$ 140 mil para o Estado no dia 10 de junho e depois mais 206 mil também. Enquanto a nossa vizinha Santa Catarina recebeu 3 milhões de reais. Importante dizer que o Estado do Paraná tem 80% das cidades do total atingidas foram no nosso Estado. E o recurso é infinitamente menor. Então, é uma situação que está sendo dita, eu particularmente quero voltar a dizer, não acredito nisso, porque a população não tem culpa desse jogo político e muito menos de ser atingida pelos temporais. Agora, o que me deixou ainda mais preocupado, senhores vereadores, foi que no último dia 30, está aqui a notícia, quase 35 mil criciumenses já retiraram o seu FGTS. Então, Cascavel foi anunciado a retirada do FGTS e logo após foi cancelado. Criciúma, no estado vizinho de Santa Catarina, recebeu a oportunidade, recebeu o anúncio e também estão sacando o seu dinheiro. Vejam aqui, ao fim do expediente dessa quarta-feira, dia 30, o atendimento presencial aos beneficiários do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço totalizou quase 35 mil inscrições para retirada do benefício na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, que também passou por uma situação muito parecida com a nossa. Então, apenas para encerrar, senhor presidente, eu quero dizer que, e deixar registrada a nossa
a nossa preocupação, deixar registrada a preocupação porque andamos nos bairros de Cascavel e tem sido a principal queixa, a principal reivindicação popular, e eu tenho certeza que essa posição será revista e esse FGTS será liberado. O nosso povo não pode continuar sofrendo, porque agora surgiu uma outra situação. A população de Cascavel, o povo que tem direito ao FGTS, ele não só tem direito ao FGTS, como ele acabou contraindo uma dívida nos materiais de construção para reformar a sua casa e agora não tem mais como pagar, se a Caixa não mudar esse posicionamento. Então nós queremos deixar aqui o nosso clamor, o nosso pedido, e pedir para que seja revista essa situação. O povo e a população cascavelense não pode ser vítima nem de um jogo político e nem de outra forma de trabalho que a prejudique. Obrigado, senhores vereadores.